Explicar pra vocês um pouquinho da nossa separação, né? Pra quem não sabe, hoje a gente tá aqui, meus amigos, pra reagir a um vídeo sobre um caso que tem sido muito falado nos últimos dias, né? Que é o caso do P. Diddy, beleza? A gente vai assistir um vídeo aí pra gente entender mais ou menos o que aconteceu, né? Obrigado pela sugestão aí, meus amigos. Obrigada pela sugestão, inclusive. Então vamos conferir aí. Se vocês tiverem outras sugestões aí desse caso e quiser deixar pra gente aqui nos comentários, muito obrigada, beleza? Vai ser de grande ajuda aí pro nosso trabalho e pra gente ir acompanhando aí toda essa polêmica junto com vocês, beleza? Se você tem acompanhado a indústria de música, de pessoas influentes e coisas bizarras que têm acontecido nos últimos anos, provavelmente você deve se lembrar de um nome: Jeffrey Epstein. Epstein, sendo um bilionário, investidor de sucesso e bem relacionado na esfera política e econômica americana, começou sua carreira como professor de matemática e física na escola Dalton School em Nova York. Por recomendação do pai de um estudante, em 1976, ele ingressou num banco de investimentos na Bear Stearns, onde ele acabou se tornando sócio da empresa, e foi lá que ele construiu sua rede de contato entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E bem, acontece que depois de algum tempo, seu nome passou a estar envolvido em casos extremamente bizarros, envolvendo tráfico humano e o pior que na maioria das vezes era envolvendo menores. Acontece que essa bomba estourou e ele chegou a passar por um processo de julgamento referente a esses crimes. Depois disso, ele foi preso e, enquanto as investigações rolavam, em 2019 ele foi encontrado sem vida na cela onde ele estava preso. Inclusive, rolam várias teorias relacionadas à sua morte. Alguns acreditam que ele mesmo tirou sua própria vida porque tinham marcas no seu pescoço, que poderia indicar a asfixia. Já algumas pessoas acreditam que no caso dele, alguém invadiu a cela e conseguiu de alguma forma fazer com que tudo aquilo acontecesse. Né? Mas o fato é que a morte dele não é muito detalhada, então esta está aberta a várias sugestões. Acontece que depois da sua morte, várias investigações foram feitas em uma ilha, já que o cara era tão rico que ele tinha sua própria ilha. E essa ilha era conhecida como a Ilha de Epstein. E bom, esse lugar era como se fosse uma ilha dos famosos, onde só pessoas influentes iam até lá. Michael Jackson, Donald Trump, Príncipe Andrew, e sim, cara, eu poderia citar inúmeros nomes aqui no vídeo, porque era literalmente caras famosos mesmo. E acontece que nessa ilha era onde rolava todo tipo de coisa obscura lá dentro, e as pessoas que eram traficadas por ele ficavam por lá servindo como um suposto entretenimento para os famosos que iam até lá. E como você deve imaginar, inúmeras coisas das mais bizarras aconteciam lá. E a principal situação incluía o abuso de menores nesse local. E claro que não dá pra generalizar essa situação, já que apesar de ter uma lista vazada com vários nomes de famosos, nem todos foram comprovados estarem envolvidos nessas bizarrices. Mas o Príncipe Andrew não é um desses nomes, já que seu nome foi envolvido em situações envolvendo abusos e enfim. Isso comprovou que de fato acontecia algo lá, mesmo que debaixo dos panos. E assim, eu acho que vocês já sabem muito bem de tudo que acontecia lá, que hoje em dia temos documentários revelando depoimentos de pessoas que trabalharam lá, então eu acho que eu não preciso dar detalhes aprofundados, até porque o vídeo não é sobre ele, mas então você deve estar se perguntando, né, o porquê que eu tô falando sobre ele. Acontece que nos últimos dias, um cara extremamente famoso relacionado à indústria musical foi preso. E esse cara, digamos que se assemelha muito com o caso do Epstein. Porque esse mesmo cara foi preso por vários indícios de abuso, tráfico humano, e o cara que eu tô falando é o Diddy. Yeah, so, as soon as you turn 16... Quem é Diddy? Antes de começar, de fato, acho importante a gente comentar sobre ele. Sim John Combs, ou também conhecido como Diddy na indústria musical, nasceu em Nova York no dia 4 de novembro de 1969. Ele já teve outros nomes artísticos como Puff Daddy e P. Diddy, mas o fato é que esse cara foi responsável pela descoberta e desenvolvimento de vários artistas como The Notorious B.I.G., Mary Blige e Usher, nomes que provavelmente você já conhece ou ouviu falar sobre. Diddy ganhou 3 prêmios de Grammy de 13 indicações, 2 MTV Video Music Awards, um MTV VMA Global Icon Award em 2023 e um prêmio do Guinness como o produtor de rap mais bem sucedido em 1997. Nascido no Harlem e criado em Mount Vernon, em Nova York, Diddy trabalhou como diretor de talentos na Uptown Records antes de fundar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. Ele iniciou a carreira de gravação após o sucesso comercial
do primeiro cara que ele tinha iniciado os trabalhos, o rapper The Notorious B.I.G. Essa mesma música foi lançada após o assassinato não resolvido do Notorious B.I.G. E o álbum de estreia do Diddy, o No Way Out, lançado em 1997, foi aclamado pela crítica e atingiu o topo da Billboard, recebeu certificação de platina pela Recording Industry Association of America. Seus 2 singles anteriores, Can't Nobody Hold Me Down, I'll Be Missing You, ambos lideraram a Billboard. Então, resumidamente, no ramo da música, esse cara só decolava, era pedrada atrás de pedrada. Fora da música, ele trabalhou, ou pelo menos teve sua participação em vários meios, incluindo uma série da MTV, e ele também lançou a marca de roupas Sim John em 1998 e ganhou o prêmio de design de moda masculina do ano no Conselho de Designs de Moda da América em 2004. Diddy também atuou como embaixador da marca da vodka Ciroc de 2007 a 2023 e fundou a rede de televisão Revolt em 2013. O patrimônio líquido de Diddy foi avaliado em cerca de $1 bilhão em 2022, e isso fez esse cara ser um dos artistas de música mais ricos. Ou seja, ele tinha contato com várias gravadoras e uma rede de amizades com personalidades grandes ou com certa influência, muitos nomes que você provavelmente deve conhecer, e pessoas que seriam importantes depois que a bomba estourou. Uma das polêmicas mais conhecidas envolvendo o Diddy aconteceu em 1999, quando ele e então sua namorada, a cantora Jennifer Lopez, estavam em uma boate em Nova York. E um tiroteio aconteceu no local, 3 pessoas ficaram feridas. Ele foi preso após a polícia encontrar uma arma em seu carro e negou as acusações em 2001 e foi absolvido das acusações de porte ilegal de arma e suborno de testemunhas. Apesar das absolvições, o caso impactou negativamente a sua imagem pública. Outro momento marcante na carreira de Diddy foi sua conexão com a rivalidade entre as cenas de rap da East Coast e West Coast dos Estados Unidos. Essa disputa envolvia o rapper Tupac, que acusou o Diddy e The Notorious B.I.G. de estarem envolvidos em um assalto que ele sofreu em 1994. Embora Diddy tenha negado qualquer envolvimento, a rivalidade gerou alguns questionamentos, porque tempos depois Tupac foi assassinado em 1996. Até hoje, algumas pessoas ainda especulam sobre sua suposta participação do Diddy nesse evento, mas ninguém até hoje apresentou provas concretas. Diddy também enfrentou acusações de agressão física em várias ocasiões. Em 2015, a polícia prendeu o Diddy após ele se envolver em um conflito na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde seu filho era atleta. As autoridades acusaram ele de agredir um treinador de futebol americano com um halter, mas arquivaram o caso posteriormente, e além disso, outras denúncias de violências e comportamentos agressivos surgiram ao longo dos anos. E o pior de todas a gente já vai comentar, tá? No ambiente empresarial, o Diddy também esteve no centro de diversas controvérsias, incluindo processos trabalhistas movidos por ex-funcionários de suas gravadoras, a Bad Boy Records, e vários artistas e colaboradores acusaram ele de práticas trabalhistas inadequadas, como a falta de pagamento e contratos exploratórios. Bom, eu confesso pra vocês que o poder é algo que me assusta, é algo que me dá medo, que isso revela os desejos obscuros mais profundos das pessoas. E pessoas como esse cara literalmente mostram como isso funciona de uma forma prática. E bom, acontece que de algumas acusações contra a Diddy começaram a ganhar destaque em novembro de 2023. Quando a sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, entrou com um processo alegando ter sido traficada, abusada fisicamente e estuprada por ele ao longo de 10 anos. O processo foi absolvido rapidamente, com um acordo financeiro no dia seguinte, sem que Diddy admitisse qualquer culpa. No entanto, essa foi apenas a primeira de uma série de novas acusações. Diddy foi acusado de organizar festas de sexo chamadas de freak-offs, nas quais as mulheres muitas vezes eram intoxicadas com drogas, eram forçadas a realizar atos sexuais que eram gravados e usados como forma de chantagem. Além disso, uma gravação de 2016 que veio à tona recentemente mostra o rapper agredindo a sua então namorada Cassie em um hotel em Los Angeles. Meu pai. Doente.
Outra acusação veio do Derek Lee Cardello, que afirmou ter sido drogado e abusado sexualmente por Diddy em 1997. Em setembro desse ano, ele foi indenizado com 100 milhões de dólares em um julgamento de ausência, depois que o Diddy não compareceu à audiência do caso. O advogado do Diddy, Mark Agnifilo, defendeu que o seu cliente é inocente e descreveu as acusações como falsas e motivadas por dinheiro. Além das acusações de abuso sexual e físico, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos realizou buscas nas propriedades de Diddy em Los Angeles. Durante essas operações, as autoridades encontraram mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante, e de acordo com os promotores, além de substâncias controladas como drogas ilícitas e rifles com números de séries adulterados. Acontece que no dia 17 desse mês, então, parece que finalmente a justiça foi feita e Diddy, com seus 54 anos, foi preso em Nova York após uma longa investigação que resultou em acusações graves, como tráfico sexual, associação criminosa e promoção à prostituição. A acusação afirmava que Diddy abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e encobrir suas ações. Por décadas, ele teria forçado mulheres a participarem de longas relações sexuais com garotos de programa, frequentemente sob efeito de drogas. Os abusos teriam sido filmados, e segundo os promotores Damian Williams, quando Diddy ele não conseguia o que ele queria, ele recorria à violência. E sim, vocês não ouviram errado. O cara literalmente fez isso por décadas. E dá pra ver isso nitidamente, né, por meio das acusações. Parecia que tudo que ele fazia, ele era absolvido. E isso me fez pensar, cara, que o poder ajuda muito, tanto em casos como o Tupac, quando acusações eram abertas. Porque um cara desse, ele pode facilmente mandar matar alguém ou encobrir crimes e pagar um valor muito alto e sair impune por conta disso. E parece que isso acontecia por muitos anos. E claro que depois que ele foi preso, várias teorias na internet surgiram, ou as pessoas apenas começaram a ligar alguns pontos, que começaram a fazer um certo sentido. Essas teorias envolviam famosos e pessoas conhecidas que se relacionaram com Diddy por anos, ou pelo menos tiveram algum envolvimento com ele por fazerem parte ali do ramo da música. Então a gente vai comentar sobre algumas pessoas e teorias que começaram a aparecer na internet por conta disso. Meu, que sujeira, hein? Então... Bom, o Usher e o Diddy. A primeira pessoa que podemos falar é o Usher, porque a amizade de Usher com o Diddy era bem longa, dando início em 1990, quando Usher tinha apenas 13 anos. Nessa idade ele foi levado para morar com Diddy em Nova York, com o objetivo de aprender sobre o mundo da música. E segundo o próprio Usher, essa experiência foi marcante e transformadora para ele. Em algumas entrevistas antigas, ele dizia ter sido exposto a um estilo de vida selvagem durante o tempo que ele passou com o Diddy. E depois que a bomba estourou e as acusações recentemente vazaram, contra o Diddy, essas memórias do Usher foram trazidas de volta à tona, levantando questionamentos sobre o que ele teria testemunhado naquela época. Em 2024, após a prisão de Diddy, o Usher surpreendeu as pessoas ao apagar todo o conteúdo da sua conta no Twitter. Essa atitude dele foi questionada, com muitas pessoas conectando ao escândalo do Diddy. E ainda que Usher não tenha feito nenhuma declaração oficial ligando a ação diretamente ao caso, esse comportamento alimentou uma certa curiosidade do público, levando a uma série de teorias sobre a motivação por trás da decisão dele. E vamos ser bem direto aqui, eu não descarto a possibilidade do Usher ter visto coisas absurdas na infância, dado o histórico maníaco desse cara. Bom, antes da gente comentar diretamente sobre esse caso, uma coisa importante que a gente deve contextualizar é que Diddy já foi casado com uma mulher que se chamava Kim Porter. Mas de forma curiosa, essa mulher acabou falecendo de pneumonia. E isso acabou sendo um certo alvo de questionamento para algumas pessoas. E eu digo isso porque ela tinha um livro chamado Memórias, que ela tinha escrito. E esse livro seria o grande exposed do Diddy, relatando todas as atrocidades e coisas bizarras que ele já fez, envolvendo menores, Então, dado esse contexto, eu acho que talvez vocês já tenham se ligado onde entra o Justin Bieber.
Essa história, pelo menos pelo que eu encontrei na internet, a Kim era a pessoa que filmava esses acontecimentos, nomeados como X-Tapes, onde eram vídeos comprometedores envolvendo menores. E possivelmente uma dessas pessoas era o Justin, principalmente por conta de um vídeo que tem circulado aí na internet nesses últimos dias, por conta dos acontecidos, onde o Diddy aparece de forma inusitada no estúdio onde o Justin estava gravando uma de suas músicas. E o Diddy começa a questionar para o Justin o porquê que ele tinha desaparecido ou por que ele estava evitando ele. Man, you good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you tried to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, My okay. number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Gente. Há um outro vídeo também onde o Diddy tá mostrando várias coisas para o Justin, como carros luxuosos ou sua casa, meio que mostrando o quão poderoso ele era e tal. Inclusive, nesse vídeo ele cita para o Justin que quando ele tivesse 16 anos, ele também poderia usar aquele carro, mostrando aparentemente como era ser podre de rico. Mas acontece que nesse vídeo acaba acontecendo algo meio perturbador. Em uma parte desse vídeo, alguém que estava filmando pergunta para o Justin, o que eles iriam fazer depois daquela gravação. E meio que o Diddy se intromete no meio da pergunta e fala algo como: esse será um grande segredo nosso. Yeah, so as soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this gonna be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but so check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. I'm going crazy. Crazy. Mas é claro que isso pode ser apenas teoria, coincidência, mas as coisas ficam ainda mais esquisitas quando um cara chamado Clive Davis entra para essa história. O Clive Davis, digamos que foi uma das pessoas que introduziram o Diddy nessa era meio que Illuminatis ou poderosos de Hollywood, ou que engloba a indústria do entretenimento em geral. E com isso, Clive Davis seria uma das pessoas beneficiadas com toda essa situação do Diddy. Eu digo isso sexualmente, porque em um filme recente que ele lançou sobre a Whitney Houston, ele acabou se assumindo gay. E o caso é que ele marcava presença em todas as festas que o Diddy fazia. É bom lembrar também que se não bastasse toda essa história, existe também um vídeo do Justin Bieber onde ele aparece totalmente entorpecido. E meio que ele não sabe o que está acontecendo ali naquele meio. Também foi revelado que as pessoas que participavam das festas do Diddy eram drogadas para fazerem coisas que elas não lembravam ou pelo menos não queriam se lembrar. E isso foi um dos motivos para ele ter sido preso também, como a gente pode ver pelo histórico, de acusações. Não sei lá, cara, apesar de ser uma teoria, eu literalmente fiquei impressionado com algumas coisas que se encaixavam perfeitamente. Eu digo isso porque também tem alguns vídeos circulando no TikTok mostrando algumas músicas e coisas que o Justin falou ao longo de sua carreira, que poderiam sim estar ligadas ao Diddy. Agora a gente vai para a terceira parte das teorias da conspiração envolvendo o P. Diddy. E aí a gente chega nele no Justin Bieber. E no clipe de Yummy. Enfim, é o seguinte. Um dos nomes mais envolvidos no ciclo social do P. Diddy é o Usher. E o Justin foi apadrinhado pelo Usher, acho que boa parte da sua carreira, né? Enfim, o clipe de Yummy mostrar o Justin Bieber em um restaurante e as pessoas comendo e uma banda de tristes tocando, é uma coisa assim, muito louca. A teoria é que esse clipe seria uma denúncia sobre pedo dentro da indústria de Hollywood. Tudo ganhou muito mais força. Por meio das gravações de Yummy, Justin teve uma crise de ansiedade.
Mas enfim, essas são todas as informações disponíveis sobre esse caso. Até agora, no caso, né? Isso me fez questionar o quanto de coisas podres que não devem existir nesse meio artístico e musical. O tanto de coisas que várias pessoas devem esconder, principalmente por serem poderosas e achar que podem fazer tudo por conta disso. O caso de Epstein, que eu falei no início do vídeo, e o caso do Diddy, são situações explanadas. Mas quantas coisas devem acontecer nesse meio que a gente nem sabe? A cultura do silêncio e do encobrimento de abusos sexuais na indústria da música tem sido discutida de forma crescente nos últimos anos. E casos como o do Diddy trazem à tona a necessidade de responsabilização e justiça para as vítimas. Mas até que ponto tem que chegar essas atrocidades para que algo seja feito a respeito? Sinceramente, é algo que me dá muito medo. Meus amigos, parece-me que isso é só a ponta de um grande iceberg, né, meus amigos? E muita gente aí vai ter que se pronunciar, porque parece que as máscaras vão cair aí. E, cara, parece que o cara não fez pouca coisa não, né? Isso é só o que tá vazando, sendo encontrado, né? Que o pessoal tá teorizando também. Imagina mais um monte de coisa que não tem aí por baixo dos panos, né? E quanto tempo, né? Quantos anos aí, né? O cara impune de tanta coisa que ele fez, né? E você tá doido, cara, nossa. Caraca, é muito foda que esse senhor também aí, né? Aconteceu o caso, daí depois agora veio o caso dele. E, meus amigos, não ficam pensando que é só lá não, hein? Aqui no Brasil também. Deve ter também. Velho, é que a gente não sabe, é que a gente não sabe. Tem muita gente poderosa aí por trás aí. Verdade, mas deve ter também, com certeza. Ainda mais aqui, que as coisas ainda são um pouco escancaradas. Isso é verdade. Né? Lá eu não sei como que é, né? Mas acredito que não seja tão escancarado assim. Mas é bizarro, né? E como o poder, né? Ele te... Pagou pra um, pagou pra outro, ele só... Paga pra outro, nossa, mano. Bizarro aquele vídeo também dele batendo na ex-mulher dele, mano, é desesperador. Se ele faz aquilo num lugar cheio de câmera, imagina o que ele não fazia com ela, sabe? Em 4 paredes, assim, né? Quando não tinha ninguém por perto e tudo mais, o quanto que ela não sofreu nesses 10 anos aí, né? Você tá doido. Que história doida, meus amigos. Comenta pra gente se você já sabia dessa história ou não. Tá por dentro de tudo que tá acontecendo? Deixa aí nos comentários, queremos saber. Se quiserem aí sugerir outros vídeos pra gente entender mais do caso aí, só deixar nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.